Fala, gente querida, tudo bom? Deixa eu contar para vocês uma história aqui. Essa questão ligada à hereditariedade, as características que são passadas através das diferentes gerações, sempre despertou uma grande curiosidade entre os filósofos naturalistas e depois até mesmo nos cientistas, né? Desde a Grécia Antiga, que Aristóteles e Hipócrates trouxeram vários pensamentos, várias ideias relacionadas à questão da hereditariedade. Eles traziam a ideia de que o cultivo do sêmen do interior do útero iria gerar o indivíduo. Em torno do século XVII é que se começou a trazer a ideia do espermatozoide e do óvulo como as células transmissoras dos caracteres hereditários, os famosos gametas. Isso só veio bem depois. Mas foi depois da chegada dele, Gregor Mendel, que tudo mudou. Inclusive, ainda hoje, boa parte do que nós sabemos e valorizamos e respeitamos ligados à genética clássica foi através daqueles experimentos conhecidos com as ervilhas. Mas se os experimentos feitos pelo famoso monge Gregor Mendel e suas ervilhas serviram de base para a genética clássica, vários eventos que vieram depois foram fundamentais para todo o conhecimento e tudo que hoje é possível ser feito através da genética. Eu gostaria de destacar principalmente a descrição da estrutura do DNA e o mapeamento do genoma humano. Mas antes de falar do impacto dos trabalhos de Mendel e até mesmo desses eventos que vieram a posteriori de todas as descobertas feitas por ele, vamos falar um pouquinho sobre a história de vida e por que ainda hoje ele é considerado o pai da genética. De origem humilde, filho único de um casal de camponeses lá naquela região que hoje nós conhecemos como Áustria. Ele ainda criança sempre se destacava pela forma como ele gostava de olhar os vegetais, a forma como ele gostava de cuidar da terra, cuidar das plantas. Aí, depois de concluir o ensino, a educação básica de uma forma brilhante, como um baita de um aluno, um professor chega para ele e diz assim: "Ô Mendel, rapaz, você tem que fazer com o superior, meu velho. Você é um cara que vai longe." Ah, que é isso? Vai sim, rapaz. Você tem futuro, jogue duro. Vá lá, faça seu curso superior que você vai brilhar. Ele acreditou, né? Só que ele não tinha recursos, né? Como é que ele ia se bancar, né, na cidade e ainda assim conseguir pagar seus estudos? Aos 21 anos, ele entra para um mosteiro e aí tudo mudou. Até o nome dele. De John Mendel, ele passou a se chamar Gregor Mendel. E adivinhe quem era o responsável pelo jardim do mosteiro? Eu quero, ó galera, a parte do jardim do mosteiro aqui pode deixar comigo que eu cuido. O pessoal deixou e ele continuou cultivando, cuidando e aprendendo e com os vegetais, com os seres vivos e tentando pensar, desenvolver teorias. E acima de tudo, antes de procurar respostas, ele estava sempre fazendo perguntas. E aí, aproximadamente em 1851, ele vai para a Universidade de Viena, indicado pelos superiores do mosteiro, para poder desenvolver e continuar os seus estudos. Aí diga para mim aí, o que é que ele foi estudar lá? Biologia, genética, certo, biologia, ciências naturais. Mas ele também estudou bastante a parte de estatística e matemática, física também, e isso foi fundamental. É importante dizer que naquela época, aqueles mosteiros, eles eram além de um local de cultuar a Deus, de pensar mesmo, era um local também de desenvolvimento de conhecimento. Então era muito comum ter aulas, bibliotecas muito ricas. E, além de tudo, ele tinha também um laboratório vivo, que era o jardim do mosteiro, né? Voltando, dando aula e promovendo o cruzamento de muitas espécies, foi assim que ele conseguiu desenvolver. Aí pense em ervilha, plantas frutíferas, abelha, camundongo. Há quem diga em uma das biografias dele
que ele chegou a fazer cruzamentos de camundongos no próprio mosteiro e que o pessoal reclamou dele. Primeiro, por conta do cheiro, e segundo, que não ficava legal no mosteiro ficar fazendo cruzamento de animal. E a partir daí foi que ele começou a fazer a pesquisa com a ervilha. Voltando lá para o mosteiro, o seu mentor ajudou a construir uma estufa. Foi fundamental para que ele concentrasse seus estudos na espécie de ervilha Pisum sativum. Mas por que ervilha? Por que ervilha? Ninguém gosta de ervilha. Delícia, ervilha é muito bom, muito bom. Ervilha pelo seguinte, primeiro, fácil cultivo. Ele conseguia fazer os cruzamentos com facilidade também, de acordo com o que ele quisesse fazer de cruzamento. Ciclo de vida curto, então ele não precisava esperar muito. Imagine se ele fosse fazer testes com tartaruga. Certamente ele não conseguiria chegar nem na primeira geração, né? E aí, em 1865, grava aí, ele publica o seu estudo que o padrão de herança encontrado no cruzamento dessas ervilhas poderia ser utilizado para comparar também outros seres vivos que fazem reprodução sexuada, inclusive animais. E aí você imagina aí aquela festa bombando, que nada. Ele só teve a valorização no seu trabalho 35 anos depois, em 1900. Ele morre em 1884 com problemas renais. Mendel se destacou por vários fatores, entre eles a metodologia científica utilizada, os critérios. Vale lembrar que Mendel não tinha conhecimento da estrutura do DNA, não conhecia nem sequer o processo de divisão celular como a mitose, e ele foi capaz de perceber a existência de unidades básicas de herança e como elas são transmitidas de uma geração para outra. E seus estudos ainda hoje base para todos os estudos relacionados à genética. E para todas as espécies, tem reprodução sexuada, tem a espermatozoide e óvulo, que tem a união de gametas, os estudos de Mendel ainda são extremamente úteis e importantes. Valeu, Mendel! Valeu, você fez a diferença na vida de todos nós de alguma forma.